Oi, meus amores, boa noite. Finalmente vamos iniciar hoje capítulo 22 de Primeira Reis e capítulo 1 de Segunda Reis. Então vamos lá. É, vai ser, obviamente, especial, porque sempre é, né? Nós não sabemos disso. E também, obviamente, finalizando, não é especificamente finalizar nada, porque, como a gente já falou, é o mesmo livro, tá? Ele só por conta de gerenciamento mesmo foi dividido em dois. Mas, basicamente, é isso. Como a gente viu, juiz também, né? Então, é isso, tá? Vamos então fazendo a nossa oração. Eu, Flavim. E deixa eu ver se eu tinha alguma coisa para falar para você. Você queria falar alguma coisa para mim agora? Lembro o que é. Mas, enfim, é isso. Que o livro era um só. Juízes não, Samuel. Primeiro Samuel, segundo Samuel, que juízes. Primeiro Samuel. E segundo Samuel, que era o mesmo livro, né? Mas era isso mesmo. Vamos então fazer a nossa oração iniciar. Senhor, obrigada por esse momento de união nosso aqui, Pai, porque a gente está aqui novamente para alimentar nosso espírito. A gente precisa falar isso todos os dias, porque essa é a verdade. Obrigada pelo nosso dia de hoje. Obrigada pelo ar que a gente respira, que o Senhor provê para nós. Obrigada pelo nosso dia a dia. Obrigada pela oportunidade de a gente poder estarmos aqui unidos para ler Sua palavra. Que o Senhor possa nos guiar, nos direcionar nessa leitura. Que o Senhor possa me usar como canal. Que o Senhor possa nos ensinar que seja sempre além do que os nossos olhos possam enxergar. O Senhor controla absolutamente tudo, Pai. Da folha que cai da árvore até as nossas vidas. E a gente entrega a Ti todos os dias. Então, a gente entrega a Ti não somente esse restinho de noite, mas também a nossa live, também o nosso entendimento, também as nossas dúvidas, também os nossos medos e ansiedade, nossas batalhas, nossas dificuldades, nossas vitórias, nossa saúde, tudo, 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 Pai. Tudo a gente entrega nas Suas mãos. E eu sei que se o Senhor sondar todo o nosso coração, no momento que o Senhor quiser, todas as vezes em que estamos reunidos aqui, o Senhor vai ver que a nossa vontade é sempre de aprender, e sempre podemos ser moldados pelo Senhor. E a gente só agradece. Obrigada, meu Deus. O Senhor nos proteja contra todos os males, contra todos os perigos físicos, carnais, espirituais, contra todo o mal olhado das pessoas, energia negativa, energias ruins na nossa vida, que a gente possa triunfar sempre na sua luz, na sua glória, na sua misericórdia, no seu amor para a honra e glória do seu nome. Essa live é consagrada a ti e vamos iniciar. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá. Durante 3 anos, não houve guerra em Arã e Israel. No terceiro ano, entretanto, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Ele estava perguntando aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote de Gileade nos pertence? E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei de Arã? Então perguntou Josafá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Peço-te primeiro que busques o conselho do Senhor. Ainda é parte de Israel. Então, eles vão entrar agora nessa briga, né, que parece que nunca deixa de existir e não vai deixar de existir em relação ao povo de Israel, em relação ao Oriente Médio, tudo isso, né, faz parte de tudo que a gente está lendo. Então, o que ele está dizendo é, olha, eu entendi que é o que você quer e tá tudo certo, porque eu sirvo a você, eu sou leal a você. Os meus cavalos são como se fossem seus. Tudo o que você imaginar que eu tenho é como se fosse seu também. Então, tô junto, mas fala com o Senhor, né? Contata o Senhor, é isso que ele está querendo dizer. Ele tá, primeiro, vai lá e fala com Deus, né? Então, o rei de Israel reuniu 400 profetas
e lhes perguntou, desculpa, devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? E eles responderam, sim, pois o Senhor a entregará nas suas mãos. Desculpa, nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? E ainda o rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, sempre coisas ruins. E Micaías, Micaías, filho de Imlá. Veja só, veja bem, olha o perigo que nós estamos sendo apresentados nesse momento. Profetas falsos, porque a gente vai ver que Micaías, ele vai falar a verdade, mas ele não quis saber. Josafá está falando, olha, tem um homem que podemos consultar, mas eu odeio ele. Aí, isso que não vem do Senhor, o ódio que não vem do Senhor, como é que diz? Ele propõe para a gente entender que o quê? Nunca profetiza coisa boa, né? A meu respeito. Então a gente se pergunta, por que que não tem nada de bom a seu respeito? O que que tem, o que que você tem, sua vida tem, ou o seu respeito tem, ou o seu caráter, ou a sua personalidade, ou os seus defeitos, os seus erros, defeitos não, mas os seus erros, né? Eu digo não porque eu não gosto de falar a palavra defeito, porque eu não consigo acreditar que Deus tenha criado nada com defeito. Acredito que são características. Nós precisamos moldá-la de acordo com a palavra de Deus, obviamente, mas defeito não falo. Por isso, desculpem por ter falado defeito. Então, o que que significa? O que que especificamente significa quando ele diz que nunca fala coisas boas a meu respeito, né? Então, ali a gente já está vendo dois padrões, dois comportamentos ali, né? Padrões de comportamento. A gente está vendo que ele não olha para si, é uma pessoa completamente teimosa, egoísta, egocêntrica, que não fala nada de bom de mim, como se ele só tivesse que ouvir coisas boas dele, o que é um perigo para nós, porque está pedindo um conselho, quando a gente está orando para Deus, às vezes a gente espera só as coisas boas, as respostas boas, o feedback bom, é, resultados maravilhosos, e a gente esquece que não é assim que funciona. E aí, quando a gente ignora a verdade, quando a gente ignora a real coisa, né, a real história da coisa mesmo, a gente se limita a ver Deus, porque olha aqui, só fala não tem nada bom, só coisa ruim. Então, às vezes, a gente só quer ouvir coisas boas, a gente vai para um tipo específico de pessoas na nossa vida. Ou tem um líder espiritual que só vê coisa boa, só fala coisa boa, e a gente começa a ficar cego para a realidade. E às vezes, hoje, isso acontece hoje, viu? Que é chamado o gospel da prosperidade. Tem igrejas que só pregam prosperidade. Não pregam arrependimento, não pregam o poder do pecado sobre a sua vida, não pregam sobre o perdão, não pregam sobre coisas que são a essência do cristianismo. Então, muitas igrejas, né, muitos grupos, muitas assembleias, ou seja, muitos encontros, né, da Igreja do Senhor, obviamente nós que somos crentes na palavra dele, nós cristãos, né, muitas vezes a gente ouve isso, um evangelho da prosperidade. É um termo que existe mesmo, se chama o evangelho da prosperidade, onde a igreja só fala de como você vai vencer, de como você vai faturar, de como você vai mudar de vida, de como o Senhor tem coisas boas. E o que não é errado, tá tudo certo a gente fazer isso, mas é necessário a gente encarar a verdade, encarar a realidade, onde nós temos altos e baixos, onde como a gente pode trabalhar a nossa fé quando algo dá errado aos nossos olhos. Então, isso que ele faz aqui é evitar
aquilo que machuca, aquilo que dói, aquilo que cutuca, aquilo que nos faz, ai, que saco. Por quê? Porque é essa mudança, é essa hora de lapidar que é a mais importante na vida de um cristão. Então ele ignora, né, o fato de ele não vai ignorar, a gente vai ver aqui, mas ele ignora nesse momento a possibilidade, porque ele fala, eu odeio esse homem. Tem esse aí e tudo mais, que é Micaías, mas assim, ele só fala coisa ruim, mas não é que é ruim, porque o Senhor manda para ele. Então ele prefere ouvir coisas agradáveis ao ouvido, como Eva também escutou, e peca. Como tantos outros personagens na Bíblia, que só escutam coisas boas. Não, não tem problema você fazer isso. Não, com certeza. Agora vai. E a gente esquece da verdade. Veja, eu tenho um princípio que é o seguinte: se Jesus sofreu, nós não estamos, como é que diz? Nós não estamos salvos desses sofrimentos da vida, do dia a dia, das coisas da vida, né? Nossa alma está por conta de Cristo, graças a Deus. E obviamente que a nossa fé e a gente ouvir o Espírito Santo também nos leva a ter uma vida menos, como é que eu posso dizer? Menos vulnerável às coisas ruins do mundo. E que a gente tem uma fonte de força, de alegria, como é que diz? De sabedoria, de conforto, de sensação de pertencer, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Então, é importante isso. É muito importante isso. A gente vê nesse momento que ele diz: não, mas essa pessoa, você fala coisa ruim. Não é que às vezes a gente não quer ouvir a verdade. Às vezes a gente não quer ouvir aquilo que vai, é verdade. Que vai cutucar ali, que vai deixar a gente cabeça pensante, sabe? Não sei, realmente aquilo ali foi para mim, viu? Parece que me cutucou ali de propósito. Então, é necessário estarmos sempre preparados para a verdade do Senhor. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então, o rei de Israel chamou um dos oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus respectivos tronos, na eira, à porta de Samaria, e todos os profetas estavam ali profetizando diante deles. Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor: com estes chifres você ferirá os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas profetizaram a mesma coisa. Sabe quando você tem aquelas pessoas que puxam o saco da pessoa ou que elas ignoram a verdade? É o que a gente acabou de falar. Nós temos a tendência, às vezes, de só querer ouvir o que temos. A gente ignora quando a verdade aparece. A gente ignora quando a verdade nos é apresentada, como ele acabou de fazer aqui. Eu até tem até esse outro profeta de Deus aí, mas assim, ele só fala coisas ruins a meu respeito, então eu odeio ele. Ele acabou de dizer. Então, cuidado, não somente o evangelho de prosperidade, né, como a gente acabou de explicar aqui, que é onde você vai só para ouvir coisa boa. Ah, eu fui hoje, hoje eu ouvi o evangelho da prosperidade. Vai dar tudo certo, você vai ser muito próspero, você vai. E a gente vai perdendo a essência da palavra, que é ensinar o perdão, que é ensinar a mudança na nossa vida depois de Cristo, aquilo que a gente tem que ouvir mesmo para a gente mudar, para que a gente esteja mais próximo dele, menos de nós mesmos. É necessário a gente fazer isso, porque senão a gente perde os ensinamentos de Deus. E aqueles estão se juntando para uma guerra. Então, ouvir a palavra de Deus era imprescindível. Era, como é que diz? É, vital para eles. Eles quererem ir para uma guerra, tomar, tomar não, pegar, né, o território que foi dado a eles, se juntaram ali, mas
né, para poder, como é que diz? Para poder consultar o Senhor, era um problema. Então, eles consultaram, e é o que vai aparecer agora. Todos os outros profetas, falsos profetas, profetizavam a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade, serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Nada disso mudou, gente. Tem gente até hoje falando: olha, Deus está mandando eu dizer, olha, Deus é muito perigoso a gente cair nisso. É muito perigoso, é uma linha muito fina entre a verdadeira mensagem do Senhor para alguém que só quer a sua atenção, seu dinheiro, a sua participação. Então é muito importante. Você está vendo? Eles estão se passando de profetas, dizendo pelo nome do Senhor. Pode atacar, porque o Senhor vai entregar nas mãos. Agora, Micaías, que era o verdadeiro mensageiro do Senhor, então, o que que a gente aprende aqui? Cuidado com esse. Mas todo mundo falou, todo mundo escolheu, todo mundo. Você não foi escolhido para ser todo mundo. Você foi escolhido à parte. É por isso que você é chamado santo, separado à parte. Então, quando vem a voz do povo é a voz de Deus, não é. A Bíblia é a voz de Deus. Cuidado com isso, porque isso pode te levar a. Veja, todos os homens disseram a mesma coisa para achar que a parte. 400 profetas, todos falsos. 400, imagina 400 pessoas falando no seu ouvido. Claro, vai, faz, não perdoa não, deixa quieto, continua do jeito que você é, não se abre para mudança não. Imagina, isso, imagina 400 pessoas. E um só, que de fato era o verdadeiro, que realmente vai mandar mensagem, né, através de Deus, o rei odeia. Mas o outro rei fala o quê? A gente tem que consultar o Senhor. Então, o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas predizem que o rei terá sucesso. Fale favoravelmente para que a sua família, que a sua mensagem esteja de acordo com a deles. Olha isso aqui. Isso aqui é o tipo de amigo que a gente não quer. Isso aqui é o tipo de parceiro ou parceira que a gente não quer na vida. Isso aqui é o tipo de coisa que a gente deveria evitar na nossa vida. Imagina você está num caminho errado e você, pode, vai, faz, só porque você, né, puxar o saco mesmo, passar a mão na cabeça, ou como diz hoje esse palavreado novo da geração, passar pano, né? Então, é perigoso. Prestem atenção, fiquem firmes nos seus princípios. Se tiver todo mundo indo para a direita, você só vai se você estiver certo em relação a Deus, ao que Deus põe na sua vida, no seu coração, as suas instruções, as suas, no caso de Deus, para você, e aí você vai para a direita. Porque se Deus disser para você, todo mundo foi para a direita, mas o caminho certo era a esquerda, se Deus disser todo mundo fez e você também caiu, quem vai lidar com as consequências disso é você. Então, eu sou o exemplo vivo, eu já compartilhei com vocês meus testemunhos aqui. Saí de casa aos 13 anos, né, para seguir minha carreira, ser exposta a muitas coisas, mas todo mundo está vendo, todas as meninas estão indo, todos os homens estão fazendo, todos. Sempre. Na época, eu não tinha como é que diz? Eu não tinha a sabedoria divina vinda de Deus na minha vida naquela época. Para dizer, não, eu não vou porque Deus não me escolheu, porque a palavra santo significa. Eu não tinha essa instrução. Eu tinha a minha base, que isso com toda certeza é graças aos meus pais. Isso eu tinha. E também a misericórdia de Deus, que sempre me fez pensar: eu não sou todo mundo. Se todo mundo fez, por que que eu tenho que fazer? Deixa eu ver primeiro o que eu tenho que fazer. Então, enraize seus pés nos princípios de Deus. E quando alguém disser, gente, mas você é muito careta, gente, você é muito isso, gente, você é muito aquilo. Para Deus, você não é. Você não foi escolhido para ser todo mundo, ok? Então, ele diz, vai lá e fala o que todo mundo falou, tá? Porque para a sua fala ser favorável para eles ali. Micaías, porém, disse, tão certo como vive o Senhor, eu direi o que o Senhor me disser. Então, ele está dizendo, olha,
Se você está vindo para mim, até a mim, não espere que eu vou fazer o que todo mundo está fazendo, não. Porque como certo, é tão certo como é que Deus vive, que é um Deus vivo, eu só vou dizer para eles o que, para o rei o que Deus me disser. Queira você, goste de você ou não. Tem a opção de não me chamar, mas se me chamou, não direi o que não vem do Senhor. Quando ali chegou, o rei perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? E ele respondeu: ataque e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? E então Micaías respondeu: vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? E Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, com todo o exército dos céus diante dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? Um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Então é um espírito de engano, né? De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Olha isso aqui, ele está falando dos 400 homens na frente do rei. E o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Assim, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? E Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver refugiando, ora em um esconderijo, ora em outro. O rei de Israel então ordenou: peguem Micaías e enviem-no de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. Ouçam o que eu estou dizendo a todos vocês. E ele acrescentou: então, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote e Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e foi para o combate. O rei de Arã tinha ordenado aos 32 comandantes dos seus carros e guerras: não lutem contra ninguém, nem soldado, nem oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, pensaram: certamente esse é o rei de Israel. Então eles o cercaram para atacar. Mas Josafá gritou: quando os comandantes dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. E de repente, um soldado disparou o arco ao acaso e atingiu o rei de Israel, entre os encaixes da sua armadura. Porque Deus, ele não erra, Deus, ele é preciso, né? Então, dentro dos encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do carro: dê a volta e me tire do combate. Fui ferido. A batalha se intensificou durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro de guerra. O sangue do ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito em todo o acampamento: cada homem para sua cidade, cada homem para sua terra. Assim como Deus tinha falado. Assim, o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Levaram seu carro de guerra em um açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam,
e os pães lamberam o seu sangue conforme a palavra do Senhor havia lhe falado. Os demais acontecimentos no reinado de Acabe, tudo que ele realizou, o palácio que construiu com revestimentos de marfim e todas as cidades que fortificou, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados e Acadias, seu filho, sucedeu como rei. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá, quarto ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Azuba e era filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que é justo aos olhos do Senhor. Ele não está falando pai com letra maiúscula, né? Então a gente consegue entender que uma pessoa que deveria direcionar, né, uma outra, ou seja, um filho, ou seja, um pai para um filho, seja uma mãe para um filho, ou seja, um líder para com a pessoa, né, o que vai ser liderado, obviamente, é, eles devem escutar aqueles que são próximos a Deus. Agora, como é que você vai saber se um líder espiritual ele é próximo a Deus? Não é só estar num púlpito, num palco ou com o microfone na mão. É no poder da palavra de Deus. E como é que você vai saber? Ah, mas ele lê a palavra de Deus, ou ele... Você sabe da palavra, e aí você vai na igreja, nos lugares que você... é, dependendo da igreja que você for, né? Aí você vai na igreja e você, como é que eu posso dizer? Complementado aos ensinamentos de alguém que Deus pode ser. Quando você for num lugar que você entende a palavra de Deus e sabe que é mentira, você pode. A gente já viu aqui, por exemplo, agora os profetas falsos. Então, existem muitas pessoas que usam o nome de Deus para coisas próprias. Tem muitas pessoas que falam pelo nome de Deus no sentido de conseguir algo para si mesmo. Então, como você consegue se safar disso? Como é que eu posso fazer, Thay, para poder não ser enganado? Palavra de Deus, que é a única coisa que tira as vendas dos seus olhos. Quando a gente faz oração aqui para iniciar, que Deus nos revele, tire as vendas dos nossos olhos espirituais, é para que a gente não seja enganado, porque o espírito enganador existe. A gente acabou de ler que um espírito enganador, logo, um espírito mentiroso existe. Então, quando a gente é exposto a isso, só a palavra pode nos dizer se é verdade ou não. Só a palavra de Deus. Porque você não vai ser passado para trás com a palavra de Deus. Contudo, os santuários locais não foram removidos. Então, aqueles santuários de paganismo, né, de idolatria, não foi removido. E a gente sempre vê, quando resta um pouquinho, é igual a gente, por exemplo, Deus fala sobre isso, né, na Bíblia. Jesus fala sobre o vinho novo, como é que fala em português? Eu não sei, ai, eu não sei o nome, onde põe, era uma coisa assim, que põe o vinho dentro naquela época, né? Quando você põe, não adianta você botar vinho novo no recipiente velho. É mesmo, por isso que Jesus explica do nascimento, da nova criatura que você é. Então, é importante você entender que a sua mudança, quando você quer fazer uma mudança de vida em Cristo, quando você quer de fato mudar, Senhor, tem umas características minhas, de novo, não é defeito. Deus não cria nada com defeito. Então, tem umas características minhas que eu não gosto e eu gostaria de mudar. Eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo, eu penso que eu sinto que eu fico mal quando eu tenho isso. Então, seja humilde na frente de Deus, porque ele já sabe de tudo, não adianta esconder dele. Então, se você acha que você é uma pessoa invejosa, se você acha que você é uma pessoa ciumenta, se você acha que você é uma pessoa que falta algum tipo de equilíbrio na sua vida, seja emocional, espiritual, profissional, né, na sua vida física mesmo, se você acha que você tem isso, não adianta você esconder isso de Deus, porque normalmente, nós não temos a inclinação de sair dizendo para as pessoas, não, eu tenho isso como característica, né? Eu tenho isso, às vezes as pessoas usam a palavra defeito. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas quando você tem isso, você reconhece que é isso, que é um passo muito grande, né? Para a psicologia você chama isso, você pede para o Senhor que te mude.
Porque eu vejo tantas pessoas dizendo, eu sou assim mesmo. Eu vou. Como é que você vai abrir espaço para Jesus mudar se você só diz, não, eu sou assim mesmo, tá bom. Você acha que Jesus vai ficar ali, por favor, me deixe te mudar, por favor? Não vai, ele vai te botar em situações, vai botar você em desertos no qual você vai ter que mudar. Vai colocar você em situações de altos e baixos, seja financeiro, seja espiritual, seja emocional, seja profissional, na qual você vai entender que tem algo para ser edificado. Então, não seja um vinho novo num lugar velho. Então, reconheça as coisas. Por que que eu estou falando isso? Tá, é um versículo que não fala absolutamente nada a ver com isso, eu não entendi. É assim que o Espírito Santo trabalha, dentre as entrelinhas que a gente vai entender. A gente faz essa oração no começo da live, Senhor, que a gente enxergue muito mais do que o Senhor está dizendo. Então, aqui a gente pegou uma coisa que não tem nada a ver, contudo, os santuários locais não foram removidos, e a gente está falando sobre isso. O que que significa isso? Quando você permite que o pecado, quando você permite que o errado, quando você permite que aquilo que te destrói, ou que te leva para desertos, porque Deus vai permitir isso acontecer com você, para que você, enquanto você não remove da sua vida, seja o rancor, seja a raiva, seja o ódio, seja a falta do perdão, seja, enquanto você não remove aquilo na sua vida, todo o caminho para que você continue a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, no mesmo looping de erro, na mesma, não vai ter resultado diferente na sua vida, estão ali. E por isso que você vai ler que agora o povo continuava a oferecer sacrifício e a queimar incenso neles, porque não foi removido. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos no reinado de Josafá e as suas conquistas e as suas façanhas militares constam nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de Asa, seu pai. Ora, na época não havia rei em Edom para um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Josafá, porém, recusou. Josafá descansou com seus antepassados, ou seja, morreu, e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. O seu antepassado Jeorão, seu filho, sucedeu como rei. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, o rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão. Deus sempre volta a falar de Jeroboão, né? Ah, como é que diz? Idólatra, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Então, vão ter coisas que vão fazer você pecar, que vão fazer você desistir da sua fé, que vão fazer você como é que diz? Questionar sobre Deus, questionar sobre a fé, questionar sobre por que Deus não te responde. Vão ter situações. Mas se você estiver armado com as armaduras do Senhor, e a gente vai aprender sobre por que da estrutura da armadura especificamente, cabeça, coração, pés, tudo, a gente vence, porque é nele, não é na gente. A gente vence nele. Prestou culto a Baal, adorou e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, Deus de Israel, como o seu pai tinha feito. Depois da morte de Acabe, deixa eu só ver se a gente vai conseguir. Ah, dá sim. Depois da morte de Acabe, Moabe revelou. A gente começou agora segundo Reis, tá? Agora capítulo 1. Mas novamente, não tem diferença. É o mesmo livro, somente gerenciado de forma diferente, forma 1, forma 2. Então, segundo Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade da janela, seu quarto no andar superior do palácio de Samaria, e ficou ferido. Então, enviou mensageiros para consultar Baal-Zebubi, deus do Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Isso aqui, ó, quando alguém fala assim, eu não adoro imagens, eu não oro para imagens, eu não idolatro imagens. Deus já explicou que eles eram adoradores ali, que eles eram
como é que diz? Eles eram idólatras. O que que idólatra faz? Quando alguém disser para você, não, mas eu não adoro imagem, pergunta, o que que uma idólatra faz, de fato? Aí você vai ter todo o embasamento bíblico para poder falar com a pessoa. Porque olha o que que ele fez. Ele enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrón, para saber se ele se recuperaria. Quantas vezes uma pessoa faz uma oração? E eu estou falando por experiência própria. Eu sofria porque eu não conseguia, como eu disse, contato com santo isso, santo aquilo. Porque parte da minha família que tem uma religião específica, eles acreditam em imagens. E eu queria também ter. Uma das pessoas da minha família tinha uma figura específica que era protetor de alguma coisa. Eu queria aquele protetor também. Então, eu fazia isso aqui. Não, mas eu não adoro. Eu perguntava. Então, isso aqui te responde. Quando a pessoa diz, mas eu não adoro. Você pergunta para a pessoa, o que que é adorar? Então, é importante saber disso, tá, gente? Porque, às vezes, a gente acha que não, mas o que eles faziam ali, Thay, não era só fazer sacrifício. Eu não faço sacrifício. Leia o que que é o sacrifício. Leia o que que a sua oração significa. A sua oração é um sacrifício, se você não sabe. Então, qualquer oração que você faça, para qualquer figura, para qualquer. É idolatria. Porque você faz oração para quem? Para Deus. Você sacrifica para quem? Para Deus. Então, quando ele manda perguntar, né, vai perguntar para o Deus né, o Baal, Zebub, Deus de Ecrón, para saber se eu vou me recuperar. É igual a oração que qualquer pessoa faz para qualquer outra coisa que não seja Cristo, Espírito Santo e Deus. Nem Espírito Santo pode, só Jesus. Você não ora para o Espírito Santo. Não consegue orar pro Espírito Santo, você ora para Deus. O Espírito Santo, ele é mensageiro. Um dos atributos dele é ser mensageiro. O Espírito Santo, você não ora para ele. É Jesus, porque o poder vai para Deus. A gente já viu do início da Bíblia até aqui agora. Só quem faz é Deus. O que que Jesus fala? O Pai me deu todo o poder, de cima e de baixo, ou seja, dos céus e da terra. Por que que ele fala isso? Deus deu a ele. Então, para você chegar a esse Deus todo-poderoso, só vai para Jesus. Quando ora para qualquer figura de qualquer religião, a gente não vai citar nomes, obviamente, mas de qualquer crença, você está fazendo idolatria. Pessoa está fazendo idolatria. Porque quando você abre a sua boca para fazer uma oração, que as pessoas acham que sacrifício para fazer idolatria é só matar animal. Quando você abre a sua boca para fazer uma oração para qualquer outra imagem, entidade, figura espiritual, é idolatria. E foi isso que ele fez, porque é isso que ele fazia. Então, ele mandou perguntar se ele se recuperaria. É igual fazer para qualquer outra coisa. Por favor, me ajude para que eu passe nessa prova. Por favor, XYZ, não vou citar nomes, mas XYZ, que você proteja a minha família, que você proteja os meus olhos, que você proteja os meus cabelos, que você proteja. Por favor, eu estou aqui pedindo para que você possa me fazer um milagre. Por favor, para que você possa. Eu tenho um testemunho pessoal meu que eu pedi para uma figura específica e que aquilo ali faz sentido entender, porque a palavra me ensinou hoje o que eu estava fazendo. Não, mas eu não matei nenhum bicho, não botei sangue. A minha oração é um sacrifício. E eu estava fazendo óculos. Então, é importante, porque aqui é a resposta. Por que que você consulta outras entidades espirituais? Para saber se ele iria se recuperar. O anjo do Senhor, a gente já sabe que é o anjo do Senhor, a gente já estudou, a gente já falou sobre isso, não é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor. Eu não sei por que que o A não está maiúsculo aqui, mas nós já temos embasamento bíblico o suficiente para entender que o anjo do Senhor é a figura de Cristo, né? Antes de estar encarnado em homem, especificamente, como ele veio, disse a Elias, o tesbita, vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel para você ir consultar Baal, Zebub, Deus de Ecrón? Isso aqui, ó. Você tá vendo?
É a mesma pergunta que você tem que fazer para qualquer pessoa que diz para você, não, mas eu não... Qualquer pessoa que tenta te convencer. Cuidado com quem tenta te convencer de algo que você tem que estar firmado e a sua convicção não deve mudar, porque a palavra que é verdade. A única coisa que é verdade é a palavra de Deus. Então veja aqui, não, não há, imagina, aí Deus manda que um anjo, o que que é um anjo? Um mensageiro. A gente já viu que Jesus está ali em forma de anjo dizendo, pergunta para eles se não tem Deus, para eles orarem, para fazer eles irem consultar Baal Zebub. O que que eles vão é a mesma coisa que Deus pergunta para qualquer um de nós. Nada mudou na Bíblia. Só mudou o tempo, geração, ano, tecnologia, tudo. Mas o ser humano muda. Então, é a mesma coisa de Deus perguntar. Não existe Deus para você falar com Deus? Você não tem Cristo para você falar com ele, que você tem que ir para outro lugar? Gente, é a mesma coisa. Mas aí tem religião que pega um versículo, traduz aquilo, porque normalmente é Novo Testamento, pega um versículo daquilo ali. Por quê? Por que que fazem só ler o Novo Testamento? Por que que a energia é sempre essa? Ler o Novo Testamento, e aí traduz da forma que quiser e leva um monte de pessoas a pecar. Por que que faz isso? Por que que o Antigo Testamento, ele é amedrontador para algumas pessoas, para algumas energias? Simples, que é a verdade que começa dali. Não adianta falar do Novo Testamento e achar que o Novo Testamento é a única coisa, porque para você entender o porquê o filho veio, você tem que entender o porquê o pai mandou. Então, é muito necessário. Então, acaso não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal-zebub, Deus de Ecrón? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Você não queria uma mensagem? Tá aí a mensagem. E quem respondeu não foi o seu Deus, fui eu. Então Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhe perguntou: Por que vocês voltaram? E eles responderam: Um homem veio ao nosso encontro e nos disse: Voltem ao rei que os enviou e diga assim: Diz o Senhor: Acaso não há Deus em Israel para você mandar consultar Baal-zebub, Deus de Ecrón? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Então, imagina, o rei mandou eles virem com uma mensagem e voltaram com outra. E o rei lhes perguntou: Como era o homem que foi ao encontro de vocês? E lhes disse, que lhe disse isso. E eles responderam: Ele vestia roupas de pelos e ou era um homem cabeludo. Um atributo físico que está sendo dado de Elias, ok? E a gente vai entender o porquê que no Novo Testamento se pergunta: Você por acaso é Elias? Quando perguntam, por exemplo, para João Batista. João Batista tinha roupas. Quando a gente estiver lendo o Novo Testamento, a gente vai ver as roupas de João Batista e a gente vai ver que ele era cabeludo e a gente vai ver. Então, por isso que perguntavam se ele se ele vinha como Elias. E tem muitas passagens em relação a Elias, né? Algumas passagens em relação a Elias que falavam exatamente sobre isso. Faça como Elias. Paulo vai dizer isso. Mais lá na frente a gente lê. Mas enfim, é, por isso, porque Elias e João Batista, era mesmo, João Batista era um profeta. João Batista foi para o deserto, foi se preparar com Deus no deserto para chegar e abrir o caminho para o Senhor, né? Jesus que viria logo depois para que ele pudesse batizar. Então, por isso que eles falavam disso, caso vocês nunca entenderam, porque eles diziam, você então é igual a Elias, porque Elias não morreu especificamente, ele foi levado. Então, eles entendiam que poderia ser Elias, né? E, obviamente, que não é Elias. Eu acredito que seja Elias, obviamente, porque João Batista, Elias é Elias, né? A gente sabe isso, mas eles não sabiam. Então, era por isso. Aqui, ó, usava um cinto de couro, né? São coisas que a gente vai ver os atributos da roupa de Elias, a gente vai ver de Elias, ó, de João Batista mais lá na frente, né? Então, é um atributo físico, foi entregue a nós aqui. Era Elias, tesbita. Em seguida, mandou um capitão com 50 soldados procurar Elias. E o capitão encontrou-o sentado no alto de uma colina e lhe disse: Homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao capitão: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu o fogo do céu, consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Depois disso, o rei enviou outro capitão com mais 50 soldados. Ele disse a Elias:
Homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. E Elias respondeu: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. Então, o rei enviou um terceiro capitão, porque o diabo é teimoso. Te vê isso? Como assim, Thay? Você vê ele falando com Jesus no deserto, nos 40 dias, 40 noites que Jesus passou. Quando a gente vê aquele momento ali, ele fala: pula, come desse pão, que era uma pedra. Ele tem poder para fazer isso, de enganar os olhos, como ele fez com Eva lá atrás. Ele não muda, porque ele é a mesma coisa. Você quer copiar Deus o tempo inteiro. Ele quer copiar Deus, quer copiar Deus, quer copiar Deus. Então, ele engana os olhos das pessoas, os ouvidos das pessoas, né? Mas principalmente os olhos. E por que que Deus fala que se você é que a sua fé vem do ouvir a palavra de Deus? Porque os olhos estão sempre nos enganando. Sempre assim, que eu digo em relação ao pecado, quando tem a ver o pecado, né? E assim foi com Eva. Por que que Deus fala fé vem do ouvir? Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Por que que Deus não fala a fé vem do enxergar? Enxergar a palavra de Deus. Não, é do ouvir a palavra de Deus. Aí o diabo vai lá e copia. Mostra qualquer coisa aos olhos. Então, ele é teimoso. Ele faz até que a gente caia. A não ser que a gente expulse em nome de Jesus Cristo, né? Qualquer tipo de energia, por isso que a nossa oração é muito importante. Senhor, proteja, Senhor, meu dia é seu. Senhor, eu tô saindo de casa hoje, eu entrego nas suas mãos o meu dia, as minhas decisões, eu entrego tudo, 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 ponha tudo na mão de Deus. A sua segurança física, a sua segurança mental, a sua segurança espiritual, a sua segurança profissional, ponha tudo nas mãos de Deus. Então o capitão subiu ao monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: Homem de Deus, tem consideração pela minha vida e pela vida desses 50 homens, teus servos? Sei que desceu fogo do céu e consumiu os dois primeiros capitães com todos os seus soldados. Agora, porém, tem consideração pela minha vida. E o anjo do Senhor. Elias não estava fazendo nada sozinho, tá? O poder não era de Elias. Ele também não estava ali. Vou usar o superpoder do Senhor para. Não. Ele estava pontuando algo importante, que é que Deus é único. E o anjo do Senhor, logo por isso, disse a Elias: Desça com ele, não tenha medo dele. Então, Deus sabe do coração das pessoas. Olha essa pessoa se humilhando perante o poder de Deus. Ele não está se humilhando a Elias. Ele não está dizendo, Elias, você é maravilhoso, você é poderoso, você toca fogo nas pessoas. Ele está se humilhando, ele está ali se humilhando na humildade dele em relação ao poder de Deus. Por isso que ele fala homem de Deus. Ele não fala homem, por favor, tenha consideração. Ele fala homem de Deus. E o anjo do Senhor disse a Elias: Desça com ele, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi encontrar-se com o rei. Ao chegar, disse ao rei: Assim diz o Senhor, não eu, o Senhor. Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrón? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Assim, Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão reinou em seu lugar no segundo ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. Enfim, finalizamos aqui hoje para a honra de Jesus Cristo. Amém. Mais 2 capítulos. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 2 e 3. Capítulo 2 é, de fato, Elias sendo levado aos céus. Então, para você que não conhece a história de Elias, ou que conhece mais a história de Elias, é amanhã no capítulo 2, tá bom? E o 3, a rebelião de Moab, isso aqui parece que nunca muda até o dia de hoje. É isso, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Para a honra e glória dele.